com o Silvio Roberto Cunha, que ele é empreendedor em Paranapiacaba, e vai explicar um pouquinho para a gente como foi essa transição, você pegar dois galpões totalmente aí meio que destruídos, sujo, e conseguiu transformar em duas pousadas. Muito bem, Gustavo. Na verdade, foi uma obra do acaso, né? Os acasos da vida, né? Sempre ouvi falar de Paranapiacaba na minha adolescência e sempre mexeu com o imaginário, né? Em saber de uma vila no meio da Mata Atlântica, construída por ingleses, com o relógio Big Ben. Então, um belo dia eu fui lá visitar e descobri que a vila estava passando por uma transformação, deixando de ser uma vila exclusivamente ferroviária, né, de os moradores, né, funcionários da ferrovia, e estava começando a ser um destino turístico. E foi aí que eu tive a ideia de montar as pousadas, porque não havia, naquela época, nenhuma pousada, não havia nenhuma estrutura de hospedagem para os turistas que iam começar a visitar a vila de Paranapiacaba. E como surgiu essa Então, ideia de você transformar e como foi quando você se deparou com esse galpão? Qual foi a tua sensação e quem ofereceu esse galpão para as pessoas poderem aí transformar em algum comércio? muito bem. Em conversa com moradores da vila, eu descobri que a prefeitura estava dando um incentivo, né, a empreendedores que quisessem empreender na vila com algo voltado para o turismo, justamente para criar a infraestrutura turística da vila, né? Então eu tive a ideia de montar, né, as pousadas, já que eu descobri que não tinha pousada na vila, não tinha hospedagem, e a prefeitura me apresentou então um imóvel, né, que estava ali totalmente deteriorado, e quando eu vi, eu fiquei emocionado, porque era muito bonito o imóvel, né? Hoje a Pousada Chambala é uma casa de engenheiro, né? Me encantei com a construção, né? Totalmente diferente, porque as construções na vila, elas são da era vitoriana, né? Então são construções que se encontram até hoje nos subúrbios ingleses. E aquele casarão todo em madeira me encantou. Eu entrei com um projeto na prefeitura, né? Peguei em licitação aquele imóvel, reformei o imóvel e hoje ele funciona como uma pousada. Esse é um dos imóveis. Aí, tempos depois, peguei um outro galpão, um outro imóvel também que estava deteriorando, né? Um patrimônio histórico que estava ali abandonado. Eu fiz o restauro dele e hoje funciona uma outra pousada, que é a pousada Avalon. Silvio, qual foi o maior desafio, o mais invisível assim, nesse processo que ninguém imagina quando olha o resultado final? O mais difícil é justamente a parte financeira, porque são imóveis grandes, eles são todos em madeira, não havia mão de obra local disponível, né, para se fazer esse restauro, tivemos que trazer mão de obra de fora, né, fazer parcerias para conseguir alguns materiais. Então, acho que o grande desafio aí foi realmente a parte financeira. Eu contei com todo o apoio da prefeitura na época, né, no incentivo, mas assim, o que mais pesou mesmo foi a parte financeira, mas conseguimos fazer o restauro, né, dos prédios, né, e hoje funcionam como pousada, tá aí para o público, né, para o turista de Paranapiacaba. Existe também uma filosofia por trás das pousadas, né? Que funcionam de modo diferente. Como são? Parece que um é armadura, outro é indiano. Explica um pouquinho sobre essa experiência que as pessoas têm visitando sua pousada. É isso mesmo, Gustavo. Você falou a coisa certa, uma experiência, né? Mais do que hospedagem, né? Nos nossos empreendimentos, nós procuramos dar uma experiência diferente aos nossos visitantes, aos nossos hóspedes, nossos amigos. Então, elas têm temática diferente. Por exemplo, a pousada Avalon, ela tem uma temática medieval. E por quê? O que tem a ver o medieval com Paranapiacaba?
Muito bem. Nós trazemos ali na Pousada Avalon as lendas arturianas, a lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, porque é uma lenda inglesa, né? É uma lenda medieval, e ela fala sobre as brumas de Avalon, né? Uma ilha mágica que vivia envolta de brumas. E em Paranapiacaba nós temos ali uma coisa muito curiosa que é a neblina, é o fog de Paranapiacaba, né? Então são as brumas de Paranapiacaba. Eu juntei as duas histórias por ser uma vila inglesa, né? Então coloquei essa temática dentro da Pousada Avalon. Já na Pousada Shambhala já é uma outra temática, uma temática indiana, né? Então, nos escritos sânscritos, né, dos indianos, fala sobre Shambhala, que é uma cidade de luz, né, um lugar de transformação, né, onde vivem lá seres superiores, né, inspirando a crosta terrestre, né, a evolução da humanidade. Então, eu quero que as pessoas que passem por Shambhala, né, elas sintam ali uma transformação, que elas saiam do lugar comum delas nos grandes centros, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, nos seus problemas, e passe ali e veja que há uma outra forma de viver mais agradável, né, que traz mais paz, que traz harmonia. Então seria essa a temática da Pousada Shambhala. Juntando aí, Silvio, misticismo, história. Quero fazer uma pergunta também interessante. Eu sei que você é o precursor disso. De onde veio a coragem e a ousadia de você trazer eventos como Convenção das Bruxas, ter um evento steampunk, mais ou menos isso, né? Como foi essa criação, essa ousadia que você teve e trouxe também mais fomento para a vila, mais visitantes, mais curiosos? Trouxe também, e teve um determinado momento que tanta gente que você trouxe que teve que fazer excursões, né? Eu acho que foi o das bruxas, isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Porque Paranapiacaba, logo lá nos primórdios, né, do turismo, né, isso nós estamos falando de 23, 24 anos atrás, né, como eu falei, ela não tinha ainda nenhuma motivação, né, turística além da própria vila. Então, eu e mais 3 empreendedores da vila tivemos a ideia de levar algum atrativo, né? Alguma festa, alguma atração. Como nós estávamos muito próximo do Halloween, nós queríamos montar um Halloween em Paranapiacaba, né? Uma vez que tinha ali todo um cenário místico por causa da neblina, né? Por causa da energia da própria vila, aquela, né, coisa misteriosa, nós achamos conveniente. Então nós fomos atrás da Casa de Bruxa de Santo André, né, sob a direção de Tânia Gori e o Alexandre Gori, e nós passamos essa ideia para eles, que eles abraçaram imediatamente, eles adoraram a ideia de fazer alguma coisa voltada ali para o Halloween Paranapiacaba. Então, naquela época, realmente as pessoas eram muito resistentes na vila, né, com a questão de bruxas, né, ainda era uma coisa muito estigmatizada, né? As pessoas, né, ouviam falar de bruxa, ficavam apavoradas. Então começamos ali fazer a primeira festa, né, de Halloween com as crianças e logo em seguida, nos outros anos seguintes, já começou a convenção de bruxas e magos no formato como é hoje. E hoje é um dos maiores eventos da América Latina, os maiores eventos místicos a céu aberto da América Latina, que atrai milhares de pessoas para a vila, né, gerando renda, gerando emprego, e hoje é um grande sucesso junto com o Festival de Inverno de Paranapiacaba. Né? Silvio, para suas considerações finais, e faz uma explanação do que a pessoa vai encontrar na vila hoje, em questão de fotos, vídeos, atrações. Para suas considerações finais, fala um pouquinho mais sobre a vila, o que hoje o turista vai encontrar em Paranapiacaba. Muito bem. Hoje, graças a todos esses eventos, né, que estão acontecendo na vila, né, levando ali milhares de visitantes, né, todos os finais de semana,
hoje está nas mídias, né? É uma atração assim que está na internet, muitos influenciadores estão indo lá descobrindo Paranapiacaba, informando para as pessoas. Então hoje a pessoa chega em Paranapiacaba, vai encontrar uma vila transformada, muitos imóveis históricos ali totalmente recuperados, o nosso cinema, né? O segundo cinema do Brasil, né, totalmente restaurado, com projeções ali cinematográficas. O primeiro campo de futebol do Brasil, o futebol brasileiro nasceu em Paranapiacaba e agora nós estamos reivindicando esse título, né, de berço do futebol brasileiro, né? Vai encontrar muitos comércios, restaurantes, bares, pousadas, né? Então, os comerciantes locais, os moradores, junto com a prefeitura, estão fazendo um excelente trabalho e um excelente destino turístico, né? Principalmente para o paulistano, está tão pertinho de São Paulo, a uma hora e pouco de São Paulo, 60 quilômetros, e tem um lugar maravilhoso para fazer trilhas também, ver mirantes, cachoeiras, muita natureza, é isso. Muito obrigado, Silvio, até a próxima. Tchau, Gustavo, valeu. Muito bem, conversamos aqui no Download da Notícia com Silvio Roberto Cunha, ele que é empreendedor em Paranapiacaba, tem 2 pousadas e falou um pouquinho mais sobre esse lugar paradisíaco que faz parte aí da cidade de Santo André. Essa informação e muitas outras, acesse o portal aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão.